Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, silencio, mas escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Compreender de que forma uma reportagem é produzida é fundamental para elucidar as escolhas que aparecem como resultado desses materiais jornalísticos, tal a escolha de fontes, enfoque de títulos ou mesmo os assuntos que vão ser tratados ou não em uma pauta. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Para distender algumas afirmações que eu já fiz aqui em outros episódios, por exemplo, de que existe silenciamento nos temas da infância, é necessário explicar a relação de troca entre o jornalismo e a sociedade, em um cruzamento cultural constante, onde um é resultado do outro e o outro é resultado de um. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Até aqui a gente já pôde iniciar uma reflexão sobre o impacto cultural gerado por medidas do direito na forma como a gente percebe as infâncias na sociedade, e agora a gente vai passar a incluir nessa reflexão também o jornalismo. E é claro que eu levo em consideração aqui nessa pesquisa as contribuições positivas da produção jornalística em relação às infâncias, principalmente no que tem contribuído para denunciar problemas como maus tratos, abuso sexual e transformar essas e outras questões de assuntos privados a temas de debate público. Ressaltamos ainda uma maior atenção às reivindicações por mais e melhores políticas públicas para as infâncias e uma atenção crescente à privacidade das crianças em notícias que possam causar um constrangimento ou prejuízo ao seu desenvolvimento saudável. Quem disse isso foi a Lídia Maropo, em 2011. Mesmo assim, como também lembra a Maropo, a gente pode listar uma série de críticas à cobertura jornalística das infâncias, como eu tenho observado nos estudos que eu estou fazendo sobre esse tema há alguns anos. A Lídia Maropo diz que há uma insuficiente visibilidade noticiosa da infância, e principalmente do ponto de vista das crianças. A sua voz na notícia estaria restrita a registros curiosos, simpáticos ou para colorir, em detrimento da análise das questões que lhe dizem respeito. Crianças e adolescentes são frequentemente representados de forma estereotipada, as primeiras como vítimas inocentes e os segundos como ameaças à sociedade. Também é frequente que a identidade das crianças seja indevidamente revelada em notícias que os reportam como vítimas e onde predomina um tratamento privado e individual dos problemas que as afetam, bem como enquadramentos sentimentalistas e sensacionalistas. Nessa perspectiva, há uma escassez de monitorização de políticas públicas para a infância, responsabilização dos governos e de um debate diversificado sobre causas e soluções para problemas denunciados, além de enquadramentos que privilegiem uma perspectiva dos direitos, sendo a Convenção e as leis nacionais pouco mencionadas. Além disso, a gente encontra críticas que referem uma ausência de cobertura sobre o status das crianças na sociedade e sobre as suas vidas e suas formas de pensar e seus modos de agir. Por isso que, além de observar atentamente o contexto de produção das notícias e as condições de trabalho a que estão expostos esses profissionais, é fundamental que aqui nessa pesquisa esteja claro que aqui eu considero 3 aspectos sobre o fazer jornalístico: a forma como ele é visto e lecionado no ambiente acadêmico, a maneira como ele é vivenciado e praticado pelos trabalhadores da notícia e como ele é manejado por empresários do ramo jornalístico.
A reunião desses olhares compõe o substrato cultural dessas práticas em relação aos temas da infância enquanto pauta. Também em caráter ambiental, esse episódio aqui vai mostrar um pouco da rotina dos protocolos técnicos estabelecidos para e pelo jornalismo, com o objetivo de perpassar os 3 fazeres que eu acabei de dizer. Nessa análise, a gente já pode afirmar que, conforme a pesquisadora Angela Farrar disse em 2008, os produtos jornalísticos exponencializam o sistema de valores relacionados às infâncias, seja pelo tratamento consciente de sua imagem, visando a efeitos de sentido negativos ou positivos, seja como testemunha indignada, também ela passionalizada, dos absurdos da realidade que registra, tomando as ações com a criança como fenômenos extremos. Trabalham dessa maneira com o paradoxo entre os pressupostos convocados pelo imaginário a respeito do mundo infantil e a sua representação em imagens visuais, destinadas a informar o contrário na descrição dos fatos recorrentes da cotidianidade. Num e no outro caso, assiste-se ao uso da representação infantil no eixo de um fenômeno escalar, em que a criança representaria o último ponto de infração contra o respeito e o gesto humanitário. Por isso, tornam-se uma espécie de vetores da força dramática de um discurso. Ela disse isso em 2008. Especialmente o último vetor citado pela autora, que diz respeito ao uso da criança como uma infração ainda mais grave do que a outros públicos, vai ser importante para que a gente possa compreender parte do corpus de reportagens levantado para a análise que eu vou expor para vocês em outros episódios. Nesse momento, então, por enquanto, a contextualização da produção de notícias é necessária para que o material coletado enquanto corpus de pesquisa possa ser ilustrado nos próximos episódios. Bom, você que está ouvindo já percebeu. Começou o 4º episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Nesse processo de compreender, a história da comunicação no Brasil colabora para que a gente possa traçar alguns panoramas culturais. Esses panoramas vão além dos dispositivos, aparatos tecnológicos, tipografia, centímetros por coluna, ou horário de rodagem da edição, porque dizem respeito a com que bagagem sociocultural um trabalhador da notícia posta-se diante de uma situação relacionada à infância que pode ou não se tornar uma pauta. Se consideram ou não um tema de importância a que relacionam essa temática, quem sabe a escola ou a família, mas é evidente que as condições em que a prática jornalística acontece têm um imensurável impacto no resultado de uma reportagem. A estrutura física em que opera um jornalista, o prazo de maturação da sua produção e outros fatores próprios do mercado de trabalho da comunicação, e aqui a gente pode relembrar aqueles 3 fazeres jornalísticos interligados em essência, a prática cotidiana do trabalhador, os critérios e condições ofertados por empresários da notícia e o que é refletido no ensino de uma notícia. Mas frente a isso, no entanto, a gente precisa retomar que a comunicação ou mesmo a prática jornalística no Brasil não começou quando o primeiro jornal foi impresso aqui nessas nossas terras. O que seria ali pelo início dos anos 1800, quando a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro aconteceu. Diferente do que foi a construção dos processos comunicacionais na Europa, o Brasil ganhou aspectos particulares para estar submetido a uma historicidade própria. Ao explicar os principais motivos para a diferença entre o continente e o território brasileiro, a autora Barbosa relembra 3 paradigmas determinantes entre as abordagens que lidam na tentativa de contar uma história da comunicação. Segundo ela, sempre partem do lugar privilegiado e europeu de análise, sem considerar a diferença desse para outros lugares culturais totalmente diversos, como é o caso do Brasil. O primeiro se dá em relação à imprensa e à política. Como eixo central, e demarcam-se a instauração da imprensa moderna pelo encontro entre a Revolução Francesa e o jornalismo político.
Essas são histórias que conseguem escrita com meio de comunicação determinante da cultura ocidental, concepção que a rigor faz parte de um projeto iluminista e ilustrado. O momento axial que indica como tudo começou é a invenção da imprensa, que inaugura um novo período que possibilita o avanço político graças ao papel que ela pode ter na formulação e, sobretudo, uma amplificação das ideias. Já como segundo eixo, a autora aponta as chamadas histórias culturais da comunicação, onde surge o folhetim escrito como um novo gênero de entretenimento, voltado à população recentemente alfabetizada, que depois migraria para os rádios e TV, especialmente as telenovelas. Nesse eixo da história da comunicação é onde também se concebe os meios de comunicação simultaneamente como indústria cultural e uma empresa comercial massiva, além de aspectos referentes aos processos de profissionalização do jornalista. O terceiro eixo que a autora aponta está focado na tecnologia e as mutações geradas na comunicação por consequência dela. Mas, como falamos antes, a autora relembra que as perspectivas partem da realidade europeia, distante territorial e culturalmente aqui do Brasil. Diferente do ilustrado, nesses eixos, o Brasil não teve uma política educacional e letramento em larga escala, portanto, calcada na oralidade. Do burburinho das ladeiras e ruelas do século XVIII, que causavam aflição aos ouvidos e aos sentidos dos europeus, ao som que acompanha os transeuntes das cidades modernas, que insistem em falar em voz alta nos telefones celulares, construindo uns novos burburinhos urbanos, tem uma linha de continuidade. Passamos da oralidade primária à secundária, sem nos atermos ao letramento. Nem por isso somos inferiores, mas hoje vivemos outro momento. Nossa época da aceleração absoluta é também a que temos a pretensão a ter acesso a todas as informações diante da solidão absoluta dos lares conectados a múltiplos lugares do mundo. Aceleração que coloca em prática, por mais paradoxal que possa parecer, a necessidade de âncoras memoráveis, produzindo assim certo idílio dos tempos idos que também precisam ser novamente vivenciados de múltiplas formas. Barbosa, 2013. A ideia de aceleração das práticas e espaços diversos de produção de notícias remete também ao período recente em que estiveram os operadores de notícia, a pandemia de Covid-19, que no Brasil chegou em meados de março de 2020. A pesquisadora Roseli Fígaro, em 2020, investigou e questionou como os aspectos básicos, tais como a ergonomia e a iluminação, por exemplo, afetaram os profissionais e, por consequência, os seus produtos nesse período. A pesquisa, segundo ela, foi motivada pelo fato de haver notícias sobre as difíceis condições de trabalho que estavam vivenciando os comunicadores, em uma realidade na qual o distanciamento social foi indicado como uma medida de redução de contágios para o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, o SARS-CoV-2, como vocês bem conhecem. A realidade figurada ali expõe conflitos de condições precarizadas de trabalho já conhecidas dos profissionais de comunicação e que foram ainda mais alargadas com a realidade da pandemia. Isso porque os profissionais da comunicação têm enfrentado profundas mudanças no mundo do trabalho. A base sociotécnica dos meios de produção se transformou com os meios digitais e internet. Esses eventos foram assimilados pelo mercado da comunicação, ampliando-se a precarização do trabalho, a densificação do ritmo das atividades e o aumento das horas trabalhadas. De acordo com a autora, diferente do que se imaginou antes do seu surgimento, as maravilhas da comunicação digital e da internet causaram pela forma de apropriação privada de seus lucros, transtornos para os trabalhadores da notícia em mudanças de estruturas organizacionais, consequentes demissões e contratos precarizados, impactos que também alcança a monetização da informação. Abre aspas, fazendo com que as empresas tradicionais de mídia se tornem dependentes da lógica da visibilidade da circulação configuradas por esses conglomerados de plataformas. Fecha aspas. De acordo com Kardec, aspas, notícia é um fato atual e com interesse geral. Fecha aspas. Conceito amplo que pode ter
relação àquilo que muitos gostariam de ver noticiado, ao que gera curiosidade a muitos ou ainda ao que vai ao encontro dos profissionais de comunicação. E aí ele completa dizendo que interesse geral é aquilo que importa a muita gente. A quantas pessoas? Isso varia. Depende do valor noticioso do fato ou tamanho da região a que está se referindo esse caso, ou da importância do lugar e da personagem, ou da necessidade política de destacar o acontecimento. Ele disse isso em 1977. Aí, imediatamente, a gente já pode tensionar o que na prática cotidiana atual os operadores de notícia e empresários do ramo consideram com mais força no momento de minerar as pautas. O conceito de noticiabilidade ou o índice por cliques? Já que a gente está falando dessa rotina jornalística que se alterou especialmente nos últimos anos, após a pandemia, para fins de contextualização dessas atuais condições de produção de notícia, a Fígaro afirma que tem uma realidade de escrita hipertextual, a fim de atender múltiplas linguagens, escrita, audiovisual, fotográfica e plataformas, tais como sites, que são um objeto de análise aqui nesse podcast. A ideia apontada para a prática laboral mediada por ferramentas digitais que desde 2020 cresceu ainda mais. Essa mediação que ela aponta é o principal fator para a intensificação da jornada de trabalho na realidade da pandemia, embora a maior parte dessa relação com aplicativos e ferramentas já fosse presente no cotidiano do jornalismo online, mesmo antes da realidade do home office. A relatada necessidade de uma resposta imediata a mensagens vindas por aplicativo ocasiona uma maior imersão em, aspas, um círculo vicioso de aceleração, intensificação e produtividade, que amplia também as horas à disposição do mundo do trabalho, pois o home office é um estar em casa disponível para o trabalho todo o tempo. Fecha aspas. De forma ilustrativa, eu quero aqui desenhar a prática de um jornalista digital mediada por aplicativos desde o momento em que ele se flagra do fato ou de algo que pode virar uma notícia até a publicização de um material. Porque no dia a dia das redações não basta a publicação da reportagem, seja por meio digital ou impresso, mas também é necessária a divulgação desse material veiculado. Então vamos lá, o fluxo de uma forma simplificada para você entender de que forma se dá esse processo. Por meio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp ou mensagens privadas no Facebook ou Instagram, um fato chega até a redação. Ele é enviado por leitores ou fontes. O fato inicial também pode chegar ao conhecimento da redação por algum telefonema ou um testemunho de um repórter in loco, embora essas situações sejam menos comuns na realidade digital das redações. O próximo passo nesse fluxo seria a avaliação de editores em relação ao fato chegado ao conhecimento da equipe de reportagem, para definições que vão desde a avaliação da relevância da pauta até o formato que vai ser dado para essa pauta, em caso de se dar continuidade à apuração. Mas, por equipes reduzidas e acúmulo de tarefas, em muitas ocasiões é o repórter sentado na redação que responde à mensagem do leitor e, por sua conta e avaliação, gere o conteúdo dali para frente, dando sequência à apuração do fato, a busca por fontes que possam apoiar a credibilidade do texto, como órgãos públicos, entidades da sociedade, instâncias policiais e outros, e aí administra a reportagem, se ela vai ter fotos, se ela vai ter algum outro destaque, faz a revisão do próprio texto e publica no ambiente digital. Abre aspas. O fato é que jornalistas se valem de uma cultura própria para decidir o que é ou não notícia. Ou seja, tem critérios próprios que consideram óbvios, quase instintivos. Fecha aspas. Essa é uma citação do Pena, de 2008. As tarefas que vêm depois, também na realidade mais comum, ficam a cargo do mesmo profissional. A hierarquização da reportagem recém-produzida na capa do portal digital, porque alguém precisa publicar isso lá, e a sequente divulgação do material, como em redes sociais, lista de transmissão e outras mídias.
E aí, inúmeras perguntas vão passar pela cabeça de um jornalista durante o processo que eu acabei de relatar, que é o que se percebe apenas como uma breve descrição aqui, é solitário e acelerado. No sobressalto das perguntas, tem a necessidade de estruturação, independente das condições de trabalho. Repetida em manuais jornalísticos, a orientação vem de Cardet, desde 1977, e diz que a falta de estruturação de uma notícia pode abalar a credibilidade do conteúdo, além de dificultar que a compreendamos como real. Um desses pontos é a estruturação do lead, que é fundamental em qualquer conteúdo noticioso. E desde as primeiras aulas de reportagens jornalísticas na graduação, na faculdade de jornalismo, a gente aprende que o lead é o primeiro parágrafo da notícia, no qual deverão estar expressos os seguintes 4 dados essenciais do acontecimento que se relata. Quem é o personagem, o que é o fato, onde é o lugar e quando que é a data. Os 4 elementos básicos do lead numa notícia são tão indispensáveis que não somente na informação jornalística, mas até na conversação familiar ou coloquial, não se aceita como notícia real uma informação que falte algum desses dados imprescindíveis. Quem disse isso foi o Cardet em 1977. Na prática jornalística cotidiana, é comum que a gente pretenda responder essas perguntas. E, além disso, mais 2, totalizando 6 perguntas sobre o fato a ser noticiado numa reportagem. Que, quem, quando, como, onde e por quê. Uma fórmula que também é chamada de 3Q mais COP. Com esse protocolo, pretende-se completar as lacunas a fim de responder essas perguntas. Mas, ao automatizar o processamento dessa orientação pela aceleração cotidiana ou outros aspectos da precarização do trabalho, é preciso estar atento para que o conteúdo não seja prejudicado. Muito embora preencher todos os itens citados pelo Cardet tornaria o conteúdo jornalístico mais completo e estruturado, em determinados temas, como o da violação de direitos das crianças, por exemplo, o resultado pode acabar sendo outro. Ao analisar o conteúdo online relacionado à temática da infância numa pesquisa anterior, eu percebi que na tentativa de preencher todos esses aspectos do chamado 3Q mais COP, ao responder como e por quê, acabava-se por justificar aquilo que não cabe ao jornalista o fazer, tendo como principal consequência o movimento de culpabilização das vítimas, onde a reportagem busca o porquê de uma violência ter ocorrido. Em grande parte das construções jornalísticas, esse porquê recai sobre alguma atitude da vítima ou dos seus familiares, convidando o leitor a justificar a violência ocorrida em razão do comportamento da criança vitimada. O conteúdo assim construído nas reportagens é consonante com as manifestações culturais em relação ao tema, sempre circundado pelas estigmatizações. Esse trecho foi publicado em pesquisa de 2017, realizada por mim. Além de gerar a culpabilização, o texto jornalístico que pretende responder como e por que o homicídio de uma criança aconteceu pode levar para outros caminhos nocivos para quem lê a reportagem. Um deles é gerar gatilhos, ou seja, oportunizar uma situação de reviver no leitor alguma situação sofrida por ele ao acompanhar a descrição trazida numa reportagem, preenchendo essa lacuna do como. E tem também outro aspecto delicado sobre a descrição nas reportagens, que é para pessoas que sofrem alguma psicopatologia ou perversão comportamental, como a pedofilia, considerando que o relato detalhado pode ser providencial para um leitor desse perfil. A gente já tem como dada a obviedade do não detalhamento da violência em coberturas sobre suicídio, por exemplo, nos quais, em hipótese alguma, se deve relatar de que forma a violência aconteceu, mesmo já sabendo da importância em abordar o tema na pauta, ou seja, noticiar, mas não narrar de que forma o suicídio aconteceu. Então, por que não é adotada a mesma postura em casos de violência contra crianças? Aqui, de novo, a resposta tende a ser justificada pelo viés cultural. Em experiência prática, como eu já contei para vocês aqui no primeiro episódio, eu já escutei de editores em redação que, já que é um crime novo, é preciso detalhar a violência sexual nas reportagens para que o leitor saiba quando estiver passando do limite com alguém.
Ou seja, pode haver a tentativa de, com isso, prestar um serviço à comunidade. Mais uma vez, os aspectos culturais agem nessa decisão. É o jornalismo quem narra as violações de direitos contra as crianças para chancelar que a violação de fato aconteceu, ou seja, que não foi uma invenção da criança. Mas o detalhamento de situações de violência ou a reprodução de cenas, trocas de mensagens de aplicativo, vem em detrimento do que realmente cumpriria um serviço à população, como informações sobre denúncias, índices de casos e orientações para que as vítimas possam buscar ajuda. Aspas. Não sobrou espaço para essa retranca. Fecha aspas. É o que se ouve quando questionado o editor em relação à supressão de um número de telefone e endereço de denúncia. É evidente que as reportagens podem e devem relatar os fatos ocorridos no caso a ser reportado, desde que em caráter informativo. Isso porque a descrição detalhada não qualifica como um melhor texto jornalístico aquele que tem. Ele apenas abre precedente para julgamentos pela situação vivida pela vítima. Outro aspecto que é quase automatizado, mas é uma peça fundamental da prática jornalística online, são as suítes, muitas vezes responsáveis pela constância na audiência digital diante de uma cobertura de interesse do público leitor. Quando na existência de um assunto relevante, os jornais costumam falar mais de uma vez sobre ele, e essa ação é nomeada suíte, em um conceito definido como a continuidade dada a um assunto em publicações posteriores à divulgação do fato inicial, sendo, aspas, o aproveitamento de um assunto quente, isso é, que continua a despertar interesse público, tema obrigatório de todas as rodas. Fecha aspas. Quem disse isso foi Amaral, em 1978. Numa pesquisa anterior, também eu pude identificar importantes marcadores de gênero na cobertura sobre as violações sexuais na infância em relação às produções de suítes. Ouve só o que eu publiquei em 2017, dizendo que o número de repetições de casos de violência contra meninas aponta para a espetacularização desses casos, mas a não repetição de esclarecimentos posteriores sobre os casos de agressão sexual contra meninos aponta para outra violência, a omissão diante dos abusos às vítimas desse gênero. Culturalmente, o padrão de gênero imposto aos homens e meninos não dá espaço a sutilezas, delicadeza, expressões de afeto e demais atitudes de carinho. O silenciamento da pauta relacionada à violação sexual de meninos através da baixa ou inexistente presença de suítes desses casos dá pistas culturais sobre essas escolhas. Já em casos em que as meninas são as vítimas violadas, fala-se mais sobre o assunto. Tal aspecto e outros impactos da cobertura de infância e atravessamentos de gênero vão ser debatidos em outros episódios com mais profundidade adiante aqui nesse podcast. Mesmo que, em tese, haja procedimentos e conduções para a prática jornalística, conforme relatado anteriormente, a rotina transpira impermanências. Ainda de acordo com estudos sobre as condições de trabalho dos comunicadores durante a pandemia, afirma-se que toda a prática de trabalho demanda o uso integral de si, desde o planejamento de que se faz até o momento mesmo do fazer, do ato a realizar. Isso se denomina a gestão de si no trabalho. E para esse exercício também é necessária a gestão do outro, dos tempos, das entregas, dos envios, do material produzido. Há um reinventar-se no trabalho, daí certo desconforto, cansaço e o sentido do estresse, disse a pesquisadora Roseli Fígaro em 2020. Tanto nessa situação narrada acima, quanto na pesquisa citada, tem a presença da aceleração e transformação nos modelos e locais de trabalho, cujo, aspas, contexto de pandemia da Covid certamente acelerou a transição de alguns setores que já ensaiavam transmutar o local de trabalho para a residência do trabalhador, fecha aspas. Mas mesmo que já anunciadas nas últimas décadas, as mudanças e consequente precarização do trabalho do jornalista passou a justificar, por meio da pandemia, os improvisos desse mercado. E tem improvisos de toda a ordem, desde equipamento até a falta de equipe. A incerteza nas escalas de trabalho, que resulta numa rotina improvisada, ou o ajuste da casa para receber o trabalho que antes era feito na redação. Para a pesquisadora Roseli Fígaro, tais improvisos também tiraram da prática jornalística algo fundamental, que é a coletividade.
A gestão do trabalho, o conhecimento, os processos, mesmo que não identificados como tal, são sempre geridos e necessitam do coletivo de trabalho. O Bauman, em 2000, lembrou que a comoção gerada em torno da ideia do coletivo aparece cada vez menos. Abre aspas. Se as realidades que os relatos da comunidade afirmam representar são evidentes e, se caso possam ser encontradas, merecerão ser tratadas em vista da expectativa de que sua duração com o respeito que a exigem. Fecha aspas. Essa ideia também corrobora com Hobsbawm em 1995, quando ele disse que, abre aspas, jamais a palavra comunidade foi usada mais indiscriminada e vaziamente do que nas décadas em que as comunidades no sentido sociológico se tornaram difíceis de encontrar na vida real, a comunidade de informações. Fecha aspas. Embora o Hobsbawm se proponha a observar o breve século XX, de 1914 a 1991, um período findado há mais de 30 anos, a ideia ainda parece adequada à nossa realidade de hoje. Por isso é necessário refletir que essa realidade acelerada, solitária e autogerida, muito embora fosse presente no cotidiano de muitas redações, agora ela justifica-se sob o argumento da saúde coletiva. Tal argumento soa mal para os trabalhadores da notícia, soa bem ou de forma indiferente para os empresários e donos de jornais e requisita aos pesquisadores da área que, de igual forma, acelerem as suas investigações para que essas se aproximem da nova realidade vivenciada pelos profissionais. Afinal, segundo Farah, 2008, abre aspas, o fotógrafo, o repórter e o editor, por exemplo, também são pessoas do seu tempo e deixam refletir nas escolhas e ações que efetuam os seus próprios valores diante dos fatos que testemunham e representam. Fecha aspas. Sua concepção de infâncias, não obstante, é aquela partilhada pela sociedade em que vivem, assim como as paixões desencadeadas pelo seu desrespeito nas relações sociais. Bueno, e diante de todos os dados que eu já trouxe até aqui, é possível afirmar que essas condições de trabalho impactam no resultado do jornalismo que é praticado, quem sabe com mais pressa, quem sabe com menos profundidade. Mas a partir daqui, eu vou passar a tensionar aquilo que não está diretamente ligado às condições estruturais de trabalho, mas sim às circunstâncias culturais carregadas pelos trabalhadores do jornalismo. Assim, juntos, a gente vai poder compreender o vasto material de reportagens analisados aqui nessa pesquisa e inquietar, quem sabe, novas perspectivas para a produção de notícias relacionadas às infâncias brasileiras. Bom, eu acho que é isso até aqui. Esse foi o 4º episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Você pode apoiar financeiramente o podcast no link que está na descrição desse episódio e também ao compartilhá-lo com seus amigos e colegas nas redes sociais. Se quiser entrar em contato e falar sobre o que ouviu nesse episódio, envie um e-mail. A trilha sonora e os sons adicionais usados nesse podcast foram retirados de bancos livres online. As referências bibliográficas completas também estão no link da tese na descrição desse episódio. Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, Silencio, mas Escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil.